Oi meninas, muito bom dia, sejam bem-vindas ao nosso estudo para as mulheres e hoje nós iremos falar sobre libertação. Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Bom dia meninas, muito bom dia, tudo bem com vocês? Como estamos? Espero que estejam bem, por aqui estamos bem também, graças a Deus. Tudo bem? Oi meninas, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, minhas preciosas. Como vocês estão? Firme e forte? Firme e forte? Firme e forte? No Senhor? Eita, tudo bem? Deixa eu ver se eu abaixo mais um pouquinho, isso. E aí meninas, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor, preciosas. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, olha aqui o aviãozinho, manda para suas amigas, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E não é polêmico não, mas eu quero dizer assim, quando eu digo polêmico, muitas pessoas falam muitas coisas a respeito deste assunto. E hoje nós iremos, na palavra, entender a respeito de libertação. E aí, vamos falar sobre libertação hoje, meninas? Preparada? É um estudo assim, eu sei que é um estudo muito profundo, mas eu vou tentar ser objetiva, tá bom? E eu acredito que dá pra gente ter assim um pano de fundo bem interessante a respeito de libertação. Bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Então, manda esse aviãozinho aqui para quem você acredita que necessita ouvir a respeito deste assunto. Nós vamos falar sobre libertação. O que a Bíblia diz sobre libertação? O que a palavra do Senhor diz a respeito de libertação, mulherada? E aí? Libertação é o quê? Você ir para o culto de libertação, colocarem a mão na sua cabeça e orar, e aí você sai dali totalmente liberta? Meu Deus! Bom dia, minha amiga. Bom dia, Yara. Tudo bem? Bom dia, Daia. Bom dia, mames, minha mãezinha linda. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia, Aline. Bom dia, pessoas do meu coração. Meninas, vocês viram que bênção? A Angel vai estar aqui comigo na nossa Conferência de Mulheres 2023. Arautos do Reino. O que é arautos? Aquelas que anunciam o reino de Deus, meu Pai amado. Vai ser forte o negócio, hein? Então, se você é daqui de Sete Lagoas, da região, dia 15, sábado, nós vamos abrir o primeiro lote, tá bom? Aleluia! Então, preparadas para nós falarmos sobre libertação, gente, né? Porque a gente precisa compreender a respeito deste assunto. Vamos dar aí mais um minutinho enquanto a mulherada entra, para que a gente possa orar e falar sobre esse assunto tão sério, tão sério, tão sério, tão sério. Eita glória, eita glória. Isso aí, meninas. Tudo bem com vocês? Gente, eu deixei nos meus stories as igrejas que estarei nesse primeiro e segundo semestre. A minha agenda do ano inteiro já está fechada. E aí você depois checa aí nos meus stories ou lá no meu feed, tem as igrejas que eu estarei esse ano. Quem sabe eu não vou estar perto de você e assim vou ter a oportunidade de te conhecer. Renata, Deus abençoe, princesa. Obrigada pelo carinho, tá? Então vamos orar, porque eu preciso de tempo hoje para falar desse assunto, porque nós vamos abrir Bíblia muito. Não está ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo bacana? A Rogelia, ela não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Tranquilamente? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Só fazem assim, ó, assim. Tá ouvindo? Ah, tá. Preciosa. Eu acredito que é o seu... checa aí a sua internet ou o seu som. Ótimo. Ai, que bênção. Kathleen, minha filha do coração, gente. Melhor fotógrafa da vida. Aqui, vamos orar?
Vamos orar porque eu preciso de tempo para falar desse assunto, viu? Porque nós vamos abrir Bíblia, um catiquinho aqui hoje, viu, meninas? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de ouvir a tua palavra. Paizinho querido, fala conosco, que o nosso coração esteja preparado para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e principalmente os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra. Senhor, que nada venha agora tirar a nossa atenção, que nós venhamos estar focadas, ó Deus, naquilo que o Senhor quer ministrar. E que o teu Espírito comece a revelar a nós as necessidades, as áreas das nossas vidas que necessitam de um encontro precioso com o Senhor. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, meninas. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre libertação. Como que o poder do diabo é atuado na vida das pessoas e como nós buscamos a libertação. É um assunto, eu não vou falar, né, eu disse a palavra polêmica, mas é um assunto muito controverso, porque a gente vê muita campanha de libertação, né? Muitas igrejas, elas têm as campanhas de libertação. Eu acredito, por lidar com pessoas, que muitas vezes as pessoas acreditam que libertação é um culto da tarde que ela vai, ou um culto que ela participa, ou uma corrente, né, de libertação, 7 semanas, 6 semanas, e a partir dali essa pessoa está liberta. Será que isso é bíblico? Será que a Bíblia ela compara a libertação como milagre? Porque milagre é assim, né? Milagre, você está de um jeito hoje, daqui a 1 minuto, você está doente agora. Se o Senhor quer fazer o milagre da cura, você levanta da cama curada. O milagre você precisa de um dinheiro para você pagar uma certa conta, né? Uma dificuldade que você está passando e o dinheiro aparece. Será que libertação é a mesma coisa, gente? Será que a libertação é você dorme de um jeito e acorda do outro, né? Semana passada, na quinta-feira, eu tive uma experiência muito grande. Eu estava, meu irmão, né, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, a gente estava lá na fazenda da minha mãe, tranquila, quando eu recebo uma ligação. E eu recebi essa ligação e foi assim, de Deus, porque lá, para pegar a rede telefônica é muito difícil. E aí o telefone tocou e eu atendi, era uma pessoa, uma jovem, e ela falou que ela não estava passando bem, Olha eu compartilhando os bastidores para vocês verem que a nossa vida não é só isso aqui. E ela não estava passando bem, eu falei, não, vamos orar. Quando eu comecei a orar por ela, pelo telefone, o demônio manifesta num membro da família que estava lá dentro da casa dessa jovem, na mãe dessa jovem. E aí foi. Nós começamos um processo de libertação demoníaca ali. E a gente começou a repreender o demônio pelo telefone, meninas. E aí expulsava um demônio, a mãe voltava ao normal, vinha, manifestava outro demônio. Expulsava aquele demônio, era uma legião de demônios e começou aquela guerra espiritual. E aí minha mãe, meu padrasto vieram para perto, porque viram que estava em batalha e começaram a interceder por mim. E assim o demônio, ele ia... Não é conversando, né, gente? É um processo de libertação demoníaca, até que chegou uma hora que eu falei, meu Deus do céu, me dê a direção. Já tinha 1 hora que eu estava no telefone e manifestava um demônio. Ai, Jesus, caiu. Manifestava um demônio, a gente expulsava, manifestava outro, até que eu
que eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aí, eu fiz uma pergunta, eu falei assim, quem é o chefe? Porque eu vi que era legião de demônios. Quem é o chefe? E ele falava, eu não vou dizer. Eu falava, você vai dizer. Quem é o chefe? E ele falava, eu não gosto de você. E eu falava, eu não preciso que você goste de mim. Quem é o chefe do bando? E ele falou o nome. E aí eu falei, eu quero que o chefe venha. E aí o chefe veio. Só que tem que quando o chefe veio, aí essa pessoa começou a se bater, começou e tudo mais. E aí eu falei assim, eu vou ter que ir pra lá. Aí eu virei pra família, a família falando, pastor, ele não sai. A gente tá tentando sair. Eu falei, olha, eu vou pra aí. Isso já tinha 1h30 no telefone, mais ou menos. Aí eu chamei minha mãe e meu padrasto, falei, vamos comigo? Vamos. Aí saímos da fazenda, fomos lá nesse lugar e chegamos lá, o demônio ainda estava lá e aí começou um processo. Porque como é legião, quem é o chefe dessa legião, né? Quem é que tá, por onde que entrou? E ali começa, né, aquele processo todo de libertação, presta bem atenção, demoníaca, possessão, né, vamos dizer assim, essa possessão demoníaca. E ali, quando nós chegamos, estavam segurando essa mulher, e eu falei, pode soltar. E aí, nós começamos ali o processo, né, de declarar autoridade sobre a vida dessa pessoa, sobre esses demônios que estavam, esse chefe, e aí, olha, você vai pegar todos esses demônios. E ele falava, eu vou voltar. Porque ela me convida para vir. E aí foi quando eu assustei. Você não tem noção do poder das palavras, tá? Cuidado. A minha vida não presta, eu quero morrer. E tava ali um espírito da morte e ele falava, eu não quero sair porque é ela que me convida, ela pede para morrer todo dia. Isso é muito sério, meninas. Mas, enfim, nós ficamos ali, foram um total de processo do começo, desde a hora do telefone até a hora que saiu, e ali orar com o pessoal ali na casa, dar instruções, 4 horas. E quando o demônio saiu, né, quando realmente o chefe com todos esses demônios saiu, aí você pensa, né, nossa, tá liberto. Não. Porque libertação é um processo. Ela ficou livre da possessão demoníaca. Mas para você alcançar a libertação é um processo. Porque libertação, meninas, vai muito mais além do que você expulsar demônios. E nós vamos ver na palavra. Tem muita gente possessa. Tem muita gente endemoninhada que não está falando grosso, que não está se babando, rebatendo. Tem muita gente caminhando, normal, conversando normal, que está possesso. E eu vou te provar isso na Bíblia. Então, a libertação ela é um processo que depende muito de posicionamento, de escolhas e enfim. Se a gente não conseguir terminar o estudo hoje, a gente consegue semana que vem. Então, essa semana mesmo, né? Essa semana que passou, eu tive uma experiência com isso. E de como Satanás, né? Ele falava, olha, eu vou sair. Porque está me ordenando, né? Quando a gente chegou lá, ele ficava com o olho fechado, eu falava, abre o teu olho. Ele falava, tem luz aqui, eu não quero abrir. Eu falei, tu vai abrir teu olho. Não quero, tem luz aqui. Eu vou sair, né? Ele sai, mas ele volta. Se a libertação não acontecer, se não houver uma escolha, um posicionamento, volta. Então, é um processo que a gente precisa entender e compreender para que a gente tenha respaldo pela palavra, né? Para que a gente possa realmente encontrar a libertação. Talvez você pergunte assim, né? Pessoas que foram libertas, mas depois voltaram. E esse é o tema do meu livro,
né, do quarto livro que eu estou escrevendo. Tanto que a mensagem de hoje, a mensagem, o estudo que eu vou compartilhar, vai estar no livro. Nunca mais serei cativa. Esse é o tema do livro, do quarto livro. E pensa num livro que está sendo gerado, mas eu acredito que é assim. Todo livro que eu escrevo, Deus vai me permitindo ter experiências para virar um conteúdo de qualidade espiritual. Então, enfim, a experiência da semana passada, estou aqui só relatando por cima, mas foram muitas coisas. Novamente, gente, a gente não tem que bater papo com o diabo, não é isso. Mas durante o processo de libertação, o Senhor vai dando a gente direcionamentos para a gente entender como que aquele demônio chegou, por onde que ele chegou, de coisas assim, de mínimos, qual é a brecha dentro dessa casa que você está tendo a liberdade de entrar. E ele, pela autoridade do sangue de Jesus, ele tem que falar, né? Então, é um processo assim, muito detalhado, que aí você vai entender, né? E eu já estou no primeiro capítulo do livro. Não, pastor, ainda, gente, é aquilo, você tem que escrever com calma, né? Vai escrever com calma. Não sei se esse livro sai esse ano, provavelmente para o próximo ano, mas o problema, o que libertação, uma vez liberto, para sempre liberto. E o que nós encontramos dentro da igreja são mulheres que saem daquele processo, né, daquela libertação, mas quando você vê, estão caindo, estão retornando para os mesmos pecados, né? Estão cometendo os mesmos erros. E aí, gente? Houve a libertação, né? Será que Deus é tão ruim assim da pessoa ser liberta e ela... Ou seja, acontece de uma pessoa ser liberta e ela voltar ao estado que era antes? Claro que acontece, né? E a gente vai ver por quê, tá bom? Então tenham paciência. Se a gente não terminar hoje, a gente termina semana que vem. Esse é um estudo que você tem que ter caderno e caneta na mão, tá? Então, se você está assistindo esse estudo enquanto está cozinhando, trabalhando, escute mesmo, processe. Mas quando você tiver um tempo, você volte nesse estudo. Eu tenho que terminar, ainda não subi os estudos das mulheres para o YouTube. Gente, melhor forma de reassistir, né? Nem sei se tem essa palavra. Novamente, os estudos é pelo YouTube, porque aí você pode parar, né? Aqui é uma bênção, né? Você para, quando você volta, ele volta lá no início. Então, eu tô subindo, tá? Tudo lá pro YouTube para vocês terem um material bacana para estudar. Então, vamos lá? Vamos falar sobre o poder da influência maligna e o preço da libertação. Então, vamos falar sobre libertação hoje. O nosso texto-chave, vamos começar por 1 Tessalonicenses, tá? No capítulo 5, no verso 25. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, perdão, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Começa aqui. Vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Meu Deus. E irrepreensíveis na vinda do nosso Jesus Cristo. Presta atenção. Meninas, o homem, o ser humano, ele foi feito para ser livre. Livre. E este foi o propósito de Deus quando o Senhor o criou. Deus fez o ser humano para ser livre, correto? Correto. Mas até onde começa a nossa liberdade e onde é que ela termina? Deus nos deu uma liberdade incondicional a Ele. É interessante porque se você pegar Gênesis capítulo 2, verso 16, Deus disse o que para o homem? De toda árvore do jardim você vai comer livremente. Olha só.
livremente. De toda árvore do jardim você comerá livremente. Mas só que tem que Deus não autorizou a Adão uma liberdade independente da sua vontade. Guarda essa frase. Essa é a frase do livro, tá? Guarda essa frase. Deus não autorizou uma liberdade a Adão independente da sua vontade. Aí as de serviço dura, aquelas aqui que estão me ouvindo do coração bruto, fechado, sabe? Aquelas mulheres difíceis que questiona tudo que você prega. Ué, então por que Deus deu liberdade, sendo que tem que ser condicionada à vontade dele? Então eu não tenho liberdade a coisa nenhuma. Calma, moça. Tem sim. Tem sim. Você esqueceu que Deus é bom? Que tudo que Deus deseja é bom? Então, se a nossa liberdade está condicionada à vontade dele, é relacionada a tudo que é bom. Deus está te protegendo, é de você. Então, não é Deus que é chato. Não é Deus que está querendo colocar um cabestro em nós. Está querendo colocar uma viseira. Não, você não está entendendo. Deus está te protegendo, é de você mesma. De você mesma. As leis de Deus, os mandamentos de Deus são cerca de proteção para todas nós. Porque você não tem noção do que você é capaz de fazer. As atrocidades. Meninas, você não tem noção do poder do seu desejo da carne. Ô, gente, acorda pra vida. Tem mulheres, tem mulher, né? Vamos falar assim. A gente já atendeu pessoas do marido ver ela fazer sexo com outro homem. Gente, essas coisas existem. Swing, troca de casais ali, ó, na hora que estão, né? 2, 3 homens, né? Comendo a mulher dele. Então, você não tem noção do que os seus desejos é capaz. Talvez você fale assim, misericórdia, pastor, eu nunca faria isso. Ah, bichinha, dá lugar à carne para tu ver. Aí vai com um vinhozinho na hora, uma bebida. Que tu não tem coragem? Que até você vai falar assim, que eu tive coragem? Tem um outro caso que eu presenciei no encontro com Deus. Tô só falando para você ter noção do que do que os seus desejos, do que Deus está te protegendo quando ele põe essas leis e você acha que ser crente é chato, é cheio de regra, tá? Nós estávamos num encontro com Deus, trabalhando, quando de repente o demônio manifestou na vida de uma das participantes. Quando nós fomos orar por esta participante, o demônio saiu dela e pegou a obreira do encontro com Deus. Na hora, a gente ficou assim, chocado, né? Porque a gente fala, gente, quem está participando de encontro com Deus, os obreiros, se santificam, pelo amor de Deus. O demônio saiu da menina e pegou a obreira. E aí foi aquele processo. Expulsava da obreira, manifestava na menina. Aquelas coisas que o diabo gosta de fazer uma arruaça antes dele sair. E aí, quando saiu o demônio, né, da obreira, a gente pediu para que ela se retirasse, fosse para casa, para que o diabo não a envergonhasse ainda mais. Só quando que foi na segunda-feira, nós fomos ter uma reunião. A junta de pastores foi ter uma reunião com essa obreira. E a gente disse a ela, falou assim, minha irmã, o diabo manifestou em você. Onde é que tem uma brecha? Menina, mas para essa mulher falar que ela tinha brecha. Não, eu não tenho brecha. O diabo só manifestou em mim, foi para falar o que ele queria para a vida da mulher. Oi? Não, gente, o diabo não faz isso. Ele não tem essa autoridade de entrar, possuir uma pessoa onde não exista uma brecha para poder dizer, Senhor da glória, gente. Não. E ela continuou afirmando, não, eu não tenho brechas, eu não tenho brechas. O diabo só manifestou em mim para falar o projeto que ele tinha na vida da mulher e a gente não, isso não é bíblico.
E a gente começou ali a conversar com ela, a deixar ela confortável ali naquele lugar, a ministrar sobre ela, para que ela se quebrantasse, até que ela se quebrantou. Você sabe qual é o pecado dela? Ela tinha desejos sexuais por animais. Ela tinha muito tesão quando ela via um cachorro. Talvez você tá me ouvindo e tá falando, misericórdia. Gente, vocês não têm noção a escravidão do pecado. O que o diabo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então, as leis de Deus, elas são cercas de proteção, é te protegendo de você mesma. Você não tem noção do que você é capaz de fazer sem Deus. Você não tem noção do que o diabo ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Então, Deus conduziu a Adão uma liberdade, mas não autorizou uma liberdade independente da vontade dele. Tanto que no verso 17, Deus diz para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tu pode comer de todas as árvores. Todas as árvores que tem nesse jardim você pode comer. Mas uma única árvore, gente, olha como que o ser humano é. A árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma. Ou seja, eu estou te dando liberdade para você fazer o que você quiser. Mas não é uma liberdade independente da minha vontade. A minha vontade é que você não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Ou seja, novamente, Deus protegendo o homem dele mesmo. Porque o dia que você comer, tu vai morrer. E tá cheio de gente aqui que me ouve, que ama pagar para ver. Sabe aquelas pessoas? Não, eu dou conta. Menina, não paga para ver, não. Talvez você tá aqui perguntando, por que Deus, então, colocou essa árvore lá, já que ele não queria que o homem comesse? Não vou entrar nesse assunto. Vou te indicar, então, você comprar meu livro De Dentro para Fora. Porque nesse livro eu explico detalhadamente por que Deus permitiu, gente, ter a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. Tá bom? Então você leia o livro. Mas vamos voltar para o estudo. Nós estamos falando de libertação, então eu tenho que falar de liberdade. Porque a libertação é onde uma liberdade foi tirada, tá bom? Todos os lugares que precisam de libertação são áreas onde uma liberdade foi tomada, ou seja, escravizada pelo diabo. Então, ou seja, Deus, ele disse para o homem, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Ou seja, eu estou te protegendo, não coma. Então, ou seja, não faça a escolha de duvidar daquilo que eu estou pedindo para você. Não faça a escolha de ter uma liberdade fora de mim. Escolha dentro daquele campo que eu estou te dando. Ou seja, Deus não tirou a liberdade dele. Ele podia comer maçã, ou ele podia comer banana, ou ele podia tomar água de coco, né? Você pode se alimentar de todas as árvores. Você podia comer da pera, ou seja, tem essa escolha, mas não decida escolher. Não faça escolha fora de mim. Fora da liberdade que eu estou te dando. Meninas, preste bem atenção. O caminho para a prisão espiritual é um caminho que voluntariamente nós escolhemos trilhar, só que sem Deus. É aí que se inicia a prisão espiritual. A prisão espiritual se dá quando você decide escolher trilhar um caminho na qual Deus ele não está. Ali inicia um processo de prisão. Porque da mesma maneira que existe um processo da libertação, existe um processo para se tornar presa a este lugar. Então, nós iremos falar hoje sobre como que o diabo ele exerce influência sobre as mulheres e como nós, e os homens, né?
Nós temos muitos homens, meninas, que ouvem aqui, né, os nossos estudos. Então, como que o diabo ele exerce influência sobre as pessoas e como que eu posso alcançar essa libertação pessoal? Então, vamos lá. Você entendeu a respeito da liberdade que Deus te dá. Então, marca isso, escreve isso aí no seu caderninho para você entender todo o resto do estudo. Então, nós falamos sobre a liberdade. Que Deus fez o homem para ser livre, mas não deu ao homem uma liberdade fora, independente dele, da vontade dele. Beleza. Então, chegamos no século XXI. Chegarmos não, né, meninas? Que português. Chegamos ao século XXI. O evangelho da atualidade está voltado para as necessidades dessa terra. E tá tudo bem. Você que me acompanha sabe que eu prego sobre vitória também, gente. Eu prego sobre bênção. Mas o que nós temos visto hoje é que o evangelho em si, tantos livros, é voltado para suprir a minha e a sua necessidade aqui dessa terra. O que é pregado é que quando nós vamos para Cristo e nós fomos regenerados e criados pela obra do Espírito Santo, teologicamente, eles acreditam e pregam que o diabo, ele não pode mais nos tocar. E eu quero entender de onde é que tirou isso na Bíblia. Porque Jó é um exemplo disso. Que Deus permitiu o diabo tocar em Jó, mas não toca na vida dele. Mas permitiu. Eu quero entender onde que encontraram isso na Bíblia, que uma vez que você fica crente, nenhum mal chega até você, né? De que você não pode mais ser tocado pelo diabo. Eu quero ver onde que encontraram isso, porque se você pegar os heróis da fé, já que talvez para você o Velho Testamento não vale, né? Porque Jó, não sei o que lá, hoje o sangue de Jesus e tal, não pode, o diabo não pode tocar, né? Quando a gente fala tocar, gente, essas lutas, essas dificuldades que a gente passa. Então a gente teria que pegar o livro de Hebreus, onde tem os heróis da fé, e rasgar. Porque muitos deles, a morte foi o quê? Decapitados. Cortou a cabeça. Se isso não é uma obra do capeta, é de quem? De Deus? Outros foram cerrados ao meio. Então a gente compreende que a vida com Cristo, servir a Cristo, ser uma pessoa de Deus, não está relacionado aos acontecimentos. Quem aí não é da época? Eu sou da época de que quando você estava passando luta, eles falavam que você estava em pecado. Meu Deus, fulano está em pecado. Só vive na miséria. Oh, meu Deus, fulano está no pecado. Vai me dizer que você nunca ouviu isso? Né? Então, o evangelho, viver para Cristo, estar em Cristo, vai muito mais além do que condições. Se for assim, gente, os missionários. Se for assim, vai lá para os ribeirinhos no Amazonas. Vai para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde tem pobreza extremos e tem servos e servas de Deus fiéis. Pare de assimilar vida com Deus a condições financeiras, condições materiais, condições... Gente, primeira coisa, a gente precisa parar com isso. Olha, Deus, ele abençoa, Deus, ele prospera, Deus, ele move. Érica, gente, deve ter o quê? Eu tenho 11 anos que eu voltei dos Estados Unidos. Eu lembro que nós éramos recém-casados, vou fazer 22 anos. Eu tenho promessa de prosperidade na minha vida. E adivinha, as minhas maiores lutas foram nas áreas financeiras, né? Então, tipo assim, Deus, ele prospera, Deus, ele tem promessas de prosperidade, Deus tem promessa de abundância, mas e aqueles que não têm essa promessa? E aqueles que um dia conheceu a Cristo e abandonou toda a riqueza? Então, gente, nós precisamos parar com esse negócio.
Mas o evangelho de hoje, ele é pregado isso. Quanto mais próspero, mais abençoado você é. Quanto mais você tem, mais cheio de Deus você é. Então o evangelho de hoje, ele está ganhando as pessoas através da condição dela. As pessoas estão vindo para Deus para serem prósperas. As pessoas estão vindo para Deus para serem ricas. As pessoas estão vindo para Deus para ter coisas. E se Deus não te der? E se a prosperidade não chegar? E aí? Né? Então, elas estão pregando o evangelho de que as pessoas o diabo não pode mais fazer nada. E eu creio, meninas, eu ensino que quando nós viemos para Cristo, nós somos regenerados. Totalmente regenerados. Mas também eu não posso deixar passar desapercebido, eu não posso deixar de pregar a verdade, é que essa verdade, ela não se tornará nas nossas vidas uma verdade se a limpeza, se a conversão, se a regeneração não for todo o nosso ser, como o texto aqui que nós lemos de 1 Tessalonicenses. Aqui está dizendo que a paz de Deus ela tem que nos santificar em tudo. Espírito, alma e corpo. Eles três precisam ser totalmente íntegros e irrepreensíveis. Então, a libertação, a limpeza, a santificação, ela tem que ser nessas três esferas da nossa alma. E tem pessoas achando que só cuidar da alma, do espírito, vai para a igreja, recebe palavras, aí depois está lá aquela bagunça toda de balada, tá lá aquela bagunça toda, essas coisas que vocês veem na internet. Não, gente. A limpeza que houve dentro, a santificação que houve dentro, ela vai externar. Ela vai externar. Não é somente alma, ela precisa ser refletida no corpo e em tudo aquilo que a gente faz. Então, o versículo que nós lemos, ele alerta para isso. E por ele alertar isso, existem dois tipos de contaminação. A contaminação do corpo e a contaminação da alma, tá? Então, existem esses dois tipos de contaminação. A contaminação do corpo e a contaminação da alma. A contaminação do corpo, preste atenção, se dá com os pecados da carne. E o da alma, a contaminação da alma, são as perversidades espirituais. Um irá gerar o outro. A contaminação no espírito, né, na alma, se dá através das brechas que o corpo dá. Por exemplo, como eu disse, quando você vê pecados sexuais que são cometidos fora do casamento, tá? Você que não é casada, tem relações sexuais fora do casamento. Ali existe uma brecha no mundo espiritual, que se não for fechada, irá gerar contaminação na alma, porque são alianças espirituais que são feitas. Né? São aonde o diabo ele tem legalidade para ter acesso à alma dessa pessoa, que é onde acontecem os problemas emocionais. Olha, agora você está entendendo. É onde acontecem os problemas emocionais, é onde acontecem doenças emocionais, é onde a área sentimental de muitas pessoas são atacadas. Pessoas não conseguem ter relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus se dá em espírito. Olha para você ver. Então, são dois tipos de contaminação, o do corpo e a da alma. Quando começa no corpo, através dos pecados, né? Gente, são muitos, né? Só sexuais, né? Mas eu estou dando um exemplo. Isso se dá brecha para contaminação na alma. E o da alma, que pode, pastor, existem contaminações na alma que não foram através de brechas na carne, mas que podem levar a pecados? Sim. Pessoas, por exemplo, que têm experiências espirituais, ou seja, a primeira experiência espiritual dela é com o espiritismo.
A primeira experiência é com o bandismo, né? Então a pessoa primeiro tem esses enlaces de almas espirituais que vão, né? Uma contaminação que vão posteriormente dar legalidade a pecados da carne. Enfim. Então, a Bíblia diz que nós precisamos ser íntegros, irrepreensíveis, mas antes ele vem santificar. Fala sobre o santificar. Então, nós precisamos ser purificados, tanto no corpo como a alma. Tudo que você venha fazer, tudo que venha fazer você pecar contra Deus, deve ser a primeira área onde necessita ser fechado essa brecha. Necessita ser afastado da sua vida. Então, muitas pessoas, muitas mulheres pensam que por estarem dentro da igreja, elas são salvas e intocáveis pelo inimigo. Gente, isso é um grande engano, um grande erro. O nosso corpo e a nossa alma sempre estarão em um processo de aperfeiçoamento por meio da operação do Espírito. E é aqui que se encontra o perigo. Porque uma vez que a pessoa ela abandona aquela vida de pecado, ela conhece a Cristo e passa aquele processo de santificação, ela passa por aquele processo de libertação. Muitas pessoas entendem que esse processo acabou. Tô na igreja e pronto. Só que tem que elas não entendem que esse processo de santificação é um processo contínuo até Jesus voltar. Então, a Érica aqui, ela não tem que se achar mais santa. Ela não tem que se achar que aquele pecado, que aquela vida na qual Jesus tirou ela, agora nunca mais vou voltar. Não, eu preciso entender que eu estou em um processo. Eu não posso baixar a guarda. Eu não posso baixar a guarda. Eu não posso fazer de conta que aquele pecado não existe. Eu não posso, porque é um processo de aperfeiçoamento até Jesus vir me buscar. Até ele vir me buscar. É pelo meio da operação do Espírito. Então eu preciso continuar me resguardando. Eu preciso continuar me afastando de tudo aquilo que me leva a pecar. Eu preciso continuar com esse processo de santificação. Não existe uma vez santo, minha filha, para sempre santo, não. Sabe por quê? O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Nós ainda somos carne, minha filha. O velho homem está dormindo aí dentro de você. Não podemos baixar a guarda. Por isso que nós vemos grandes homens de Deus caindo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, se nós não permanecermos nesse aperfeiçoamento, alguns crentes podem permitir brechas e imperfeições espirituais que abrirão legalmente portas para que demônios venham impor o seu controle em certas áreas da sua vida. Isso é muito sério. Né? Então, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos em vigilância, pastora, o que é vigiar? Vigiar não é ir para a igreja não, menina. Igreja não salva ninguém, não. Vigiar não é você fazer a campanha certinha, ou não. Vigiar e orar. Tem muita mulher orando, esquecendo de vigiar. A Bíblia diz, vigiai e orai. Primeiro tu vigia. Tem muita mulher que ora. Ai, Deus, mas na hora ali, ó, ela não foge da aparência do mal. Não, eu vou me sentar aqui nessa roda, mas eu não vou. Não vou. Não, eu sou forte. Eu não vou beber. Não, é só uma mensagem. Não. Ei, minha filha, eu sou fiel, você tá doido. Eu não vou dar brecha, não.
Não, eu vou pegar carona com ele. Não, mas é só uma vez. Eu não vou pegar muitas caronas, não. Porque, não, você tá doido? Eu jamais. Vigiar, minha filha. Vigia. E aí tem a vida de oração, vida de consagração, vida de jejum. Mas você tem que vigiar. O seu papel principal é vigiar. Porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando você ora, você está alimentando, é o teu espírito. Mas quando você vigia, você está guardando a sua carne. Entendeu? Quando você está orando, você está alimentando o seu espírito. Mas quando você está vigiando, você está livrando a sua carne. Gente, deixa eu anotar isso. Sobre vigiar e orar, tá? Então, guarde isso. Quando você está orando, você está alimentando a sua alma, menina. Mas quando você está vigiando, você está guardando, protegendo, livrando a sua carne. Então presta atenção. Não se resolve com oração aquilo que tem que ser resolvido vigiando. Tá? Vigia. Você passa a noite orando, aí no outro dia você vai trabalhar, você tira o horário do seu almoço com aquele rapaz que tá te cantando. Pelo amor de Deus, né, minha filha? Você passa semana de consagração na igreja. Vou falar da minha igreja, né? Semana de consagração. Você ora, você pede a Deus. Mas o que você faz? Você responde as mensagens daquele homem. Você fica perto dele. Ô, gente, pelo amor de Deus, vigia. Não se resolve com oração aquilo que tem que ser resolvido com vigiando, tá bom? Então, quando nós abrimos portas legalmente para demônios, eles passam a ter controle de certas áreas das nossas vidas. Então, é por isso que muitas das vezes as pessoas, mulheres que estão me ouvindo, não conseguem se libertar de certas áreas das suas vidas. De relacionamentos passados, de amizades, se libertar de certos comportamentos. É porque é como se fosse um imã. É como se fosse um imã. Quanto mais elas tentam sair fora, mais elas estão envolvidas nesta área. Por quê? Porque as portas não foram fechadas. E essa porta tem dado legalidade para o diabo te manter escravizada nessa área da sua vida. Agora, a minha pergunta a pergunta crucial é, oh meu Deus, falta 10 minutos. Vamos lá. A minha pergunta é, será que um crente pode ter ações demoníacas na sua vida, gente? Porque estou pregando aqui para muitas mulheres que estão dentro da igreja. Né? Ontem eu recebi uma mensagem muito carinhosa de uma católica que ouve aqui os nossos estudos e eu fiquei muito grata a Deus. Falei, que bênção que essa palavra está alcançando. Então, seja você católica ou crente, você está dentro de uma igreja. Você acredita que uma pessoa crente em Jesus, porque as pessoas quando falam crentes acham que é os evangélicos, os protestantes. Crente é quem crê, até o diabo é crente, ele crê em Deus. Pode ter ações demoníacas na sua vida? Meninas, claro que sim. E eu tenho embasamento bíblico para isso? Claro que sim. Você acha que eu sou doida de trazer algo que não é bíblico para vocês? A própria menção que eu fiz sobre Adão, sobre Eva no jardim do Éden, já me dá respaldo bíblico para isso. Ações demoníacas. Nós que somos cristãos, seja protestante, seja nós que somos crentes, nós estamos debaixo de influências de ações demoníacas, sim. E o primeiro respaldo bíblico que eu tenho é do texto que eu usei para você e do texto de Gênesis, de Adão e Eva no jardim
do Éden. Sabe por quê? A Bíblia diz que a serpente foi bater papo com Eva. O diabo, através da personificação de uma cobra, de uma serpente, ele foi bater um papo com Eva. Ele incitou Eva a comer do fruto proibido. Ela convenceu. Até então o diabo está pelo lado de fora, nos lançando ideias o tempo todo. Faça isso, Érica. Maria, vai lá e faça isso. É só uma espiadinha, deixa de ser boba, é só uma conversa, não vai acontecer nada. São ações e influências demoníacas o tempo inteiro. Então, a serpente, ela incitou a Eva, que incitou a Adão a comer do fruto proibido. E o que nós precisamos entender a respeito das influências demoníacas que nós vivemos, a respeito das ações demoníacas, é que quando você olha para esse texto de Adão e Eva, você vai perceber que a questão em si não era comer o fruto, mas era a palavra pronunciada pela boca de Deus. Então, o pecado em si não foi comer do fruto, foi desobedecer a ordem do Senhor. Então, o que acontece, meninas, é que a influência do diabo sobre as nossas vidas, sobre mim e sobre você, é nos levar a ir contra a palavra pronunciada de Deus para as nossas vidas, que é o Evangelho. O diabo, a intenção dele, a influência, as ações demoníacas do diabo é fazer com que você venha pecar contra aquilo que Deus te pediu. É aquilo que eu te falei. Por isso que a Bíblia fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Lembra quando eu dei exemplo para vocês do brinco? Lembram? Vocês vão me entender então agora mais profundamente. Tem os pecados da carne, que é aquilo que a Bíblia já está aqui: não vai adulterar, não vai matar, a promiscuidade, a prostituição, a infidelidade. Mas existem coisas que Deus vai pedir para você. Lembra quando eu falei do brinco? Eu só usava brincos grandes com pedras. Deus me pediu. Para mim, Érica. Lembra que Deus me pediu, que eu falei para vocês, os esmaltes vermelhos, o batom vermelho? Pois é, pediu para Érica. O pecado para Érica de usar um batom vermelho, uma unha vermelha, se torna quando eu desobedeço a palavra de Deus, que para você não vai ser pecado, porque Deus nunca te pediu isso. Deus nunca te pediu um brinco, Deus nunca te pediu um batom, uma roupa, mas talvez pediu para outra. Então, o que eu quero fazer vocês entenderem aqui, que quando você vê essa relação da árvore, do fruto do bem, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é que a questão em si, o pecado em si não é comer do fruto, mas era a desobediência a uma ordem, a uma palavra do Senhor. Outro caso que a gente pode falar bíblico é o de Saul. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não demonizam Saul, não, porque Saul foi escolhido por Deus. Não foi o povo que escolheu Saul. O povo queria um rei. Deus disse: vocês não precisam do rei porque vocês têm a mim. Não, nós queremos um rei. Então Deus escolheu Saul. Saul, no início da sua carreira, era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Presta atenção, por isso que eu falo. O que importa não é como você começou a caminhada, mas é como que você vai terminar ela. Então, outro caso é Saul. A Bíblia diz que está lá em Samuel, no capítulo 18, verso 10 e 11. Deixa 1 Samuel. É primeira, tá vendo? Eu esqueci de colocar aqui se é primeira. Deixa eu ver se é primeira. Acho que é primeira mesmo. Eu lembrei aqui. 1 Samuel 18. Eu só coloquei aqui. Olha só para você ver. Após Saul entristecer o Espírito Santo,
o Espírito do Senhor se retirou dele. Então a Bíblia diz aqui, ó, lá no verso 10 e 11, no dia seguinte um espírito maligno da parte do Senhor se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança. Ele arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes, ou seja, ele tentando matar a Davi. Então, o que a Bíblia diz? Uma vez que ele desobedeceu a palavra do Senhor, uma vez que ele pecou contra Deus, o diabo se apossou dele, né? Se possuiu dele. Então, Satanás, o que vai acontecer, gente? E essa história de Saul, explicar mais rapidinho, Deus usou Samuel para falar com Saul que era para ele ir para a guerra com os amalequitas, que Deus daria a ele a vitória. Mas Deus deu uma ordem para Saul: não toque nos despojos. Eu quero que você queima tudo. Não pega ouro, não pega prata, não pega roupa, não pega vestes. Não, eu quero que você mata tudo, até criança, mata todo mundo, não quero nada. Nada, não pegue nada. Beleza, essa foi a ordem do Senhor. Saul foi para a guerra. Chegou lá, foi uma guerra daquelas. Deus cumpriu com o que ele prometeu, porque Deus cumpre, menina. Deu a vitória ao povo de Israel. Mas o que aconteceu? Quando Saul viu as ovelhas gordinhas, né? Os carneirinhos lá, os bichinhos, tudo fortinho, ele falou, não, eu não vou matar não, vou levar. E a Bíblia diz também que ele poupou a vida do rei, que era para ele também ter matado. Ou seja, ele trouxe como um troféu. E Deus falou para ele, gente, para destruir tudo. E aí ele trouxe esses animais, porque ele queria fazer um sacrifício a Deus pela vitória. E lá Deus está preocupado com o seu sacrifício, menina. É por isso que eu falo, do que adianta a sua oração, do que adianta as suas semanas de consagração, seus jejuns, se você não obedece. Então, Deus usa Samuel, Deus ficou irado com Saul. Deus usa Samuel e fala para ele o quê? Fala assim, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu quero que você me obedeça. Só que Saul queria ficar bom na fita pro povo, né? Então, naquele dia, ele perdeu o trono. Naquele dia, ele perdeu a coroa. Então, essa é uma triste realidade, porque tem muita gente que está me ouvindo aqui, porque eu estou pregando é para quem está me ouvindo aqui, né? Então, aonde essa mensagem chegar? Talvez você é uma mulher de oração, tu é uma mulher de consagração, talvez tu é uma mulher que está firme na igreja, mas tu não vigia, não obedece. Deus não está nem aí, os seus sacrifícios, esses jejum, essas orações, choro, não compra Deus, gente. Deus, ele quer que a gente obedeça a palavra dele. Obedeça. Deus não está preocupado se você faz 24 horas de jejum, se você ficou 24 horas de oração, 48 horas de adoração, ou se ficou, gente, 7 dias tendo o avivamento, igual aconteceu lá naquela igreja lá nos Estados Unidos. Gente, Deus quer que o povo dele obedeça. O verdadeiro avivamento, a verdadeira transformação, a verdadeira mudança vem de obediência. Porque a obediência vai te levar à renúncia. A obediência vai te levar à entrega. Meu Deus, 9 horas. A obediência vai te levar a uma vida consagrada. E aí sim o avivamento vem. E aí sim a mudança vem. Então foi isso que Saul fez. E aí o que aconteceu? Ele perdeu o trono. Ele desobedeceu. O Espírito do Senhor se retirou dele. E foi aonde Satanás encontrou morada. O Novo Testamento, Jesus ele vai fazer um alerta tremendo a respeito disso. E a gente vai falar sobre isso semana que vem. Meu Deus, talvez era tudo isso que você precisava ouvir. O Novo Testamento, Jesus faz um alerta tremendo. E nós vamos falar sobre isso, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na próxima semana. Amém?
Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. E deixa eu até dar uma olhada nesse texto aqui. Não vou falar não, senão vocês já vão olhar e aí nós vamos estudar junto a semana que vem. 34, 35. Isso mesmo. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade a esse estudo sobre libertação. Nós vamos estar falando sobre o poder da influência maligna e o poder da libertação. E a gente vai falar sobre isso semana que vem. Terminar, né? Se assim a gente conseguir. Mas deu para entender, gente, como que inicia o processo de prisão espiritual para que a gente entenda como que é esse processo da libertação. Em nome de Jesus. Vai dar certo. É uma palavra, assim, que é para trazer realmente mudança e transformação para as nossas vidas. Então, abra o seu coração, envie esse estudo para quem você acha que precisa ouvir, para que possa estar aqui também semana que vem, para que a gente possa dar continuidade a esse estudo. Então, guarda isso. Guarde isso, meninas. Como que nós terminamos esse estudo? Pode um crente ter ações demoníacas, influências malignas? Sim. E a resposta é no próprio texto que a gente viu de Adão e Eva, nesse exemplo que nós vimos de Saul. E no Novo Testamento, Jesus também vai falar sobre isso. Sobre as ações e as influências malignas sobre nós, crente. Tá bom? A live, ela sempre fica, todos os estudos ficam salvos. E aí nós vamos entrar no Novo Testamento a respeito de como que Jesus nos alerta a respeito da influência e da autoridade de Satanás sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Vamos orar? E aí, semana que vem, a gente dá continuidade a esse estudo. Tremendo. 8 horas da manhã, toda terça-feira. Tá bom? Passou rápido, né? Também achei. Meu Deus do céu, a hora voou. Meu Deus do céu. E ora por essa família, tá, gente? Que eu contei o testemunho aqui no início. Ora por essa família, porque ali o processo de libertação tá sendo assim, suado, viu? Suado. Então lembre-se, você só lembra assim, você fala assim, Senhor, aquela família que a pastora Érica mencionou, visite aquela família, traga a libertação para aquele lar, tá? Em nome de Jesus. Assim que nós somos igreja, orando um pelos outros. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, o Senhor entregou o teu filho naquela cruz para que nós pudéssemos sermos livres de todas as astúcias, ó Deus, de sermos livres da maldição do pecado sobre as nossas vidas. Pai, eu peço que nesta manhã o teu Espírito Santo possa visitar a vida de cada mulher, de cada um, Senhor, que está assistindo essa palavra. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, quantas pessoas que estão cansadas de viver, Senhor, debaixo desse controle demoníaco, pessoas que não têm conseguido alcançar a libertação, pessoas que não têm conseguido serem livres, ó Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, que os olhos espirituais nesta manhã possam ser abertos, que o coração dessa pessoa possa ser aberto, que ela possa entender as legalidades que ela tem, Deus, dado, aonde Satanás tem tido, Senhor, a autoridade e a liberdade para entrar na vida dessa mulher. Senhor, revela a ela, abra os seus olhos espirituais. Senhor, abra os olhos do seu entendimento. Mostra onde é que as brechas, as legalidades estão dadas para que esse domínio, Senhor, para que essa autoridade de Satanás tenha sido exercida sobre a vida desta mulher. Senhor, nós estamos falando sobre um assunto tão sério. Senhor, me dê sabedoria, Senhor, para trazer uma palavra bíblica, Senhor. E se inicia um processo de libertação, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, dessas pessoas na quais, ó Pai, estarão estudando essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos com o teu poder e autoridade o Espírito Santo do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Guardem essas casas, guardem essas famílias. Cerca, Senhor, estes lares, ó Deus querido, com o poder do teu Espírito, com a autoridade do teu Espírito, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós, ó Deus, ministramos, Senhor, a libertação, Senhor. Que começa, Senhor, sobre o entendimento daqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Não existe uma liberdade independente do Senhor. Não existe uma liberdade fora da Tua vontade. Senhor, que essa palavra não seja um peso, mas sim seja libertador ouvir isso. Libertador ouvir que não existe uma liberdade fora da Tua vontade. Que o Senhor tem nos livrado de nós mesmos. O Senhor tem nos guardado de nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra hoje alcance os corações. Que essa palavra hoje venha trazer a libertação sobre estas vidas. Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus nós declaramos para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém, meninas? Amém? Glória a Deus. Espero vocês aqui semana que vem, tá bom? E a gente dá continuidade a esse estudo. Em nome de Jesus. Um beijo para vocês, um excelente dia. Tchau, tchau.